Olá, amigos e amigas. Vamos começar agora a gravação da segunda parte da aula de hoje, dia 8/8 de 2020. Estamos estudando o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que se intitula Mundo Espírita ou dos Espíritos, e dentro do livro segundo estamos no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. No item que fala da infância, né, o item 6, estamos empacados aqui na questão 383, porque optamos por falar da importância da infância e da educação espírita nesse período, não é? Já falamos então do exemplo, do diálogo, da autonomia, da sanção por reciprocidade, da construção do homem integral. E agora vamos falar de mais um aspecto importante. A aprendizagem precisa ser significativa. Ela precisa ter ressonância nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, se nós estivermos dando uma bronca em uma criança de 5 anos e utilizarmos terminologias como, por exemplo, você está sendo incoerente, isso que você fez é um absurdo. Bom, ela não sabe o que é absurdo, ela não sabe o que é incoerente e ela não vai, portanto, compreender aquela orientação. Nós precisamos fazer com que as pessoas que nos ouvem, que nos veem, entendam aquilo que nós estamos tentando transmitir. Às vezes, buscando a excelência verbal e do modelo quase impecável, nós não atingimos o objetivo. A gente diz assim que ser eficiente é fácil. Se eu quiser fazer uma exposição eficiente, eu estudo o assunto, eu preparo um material audiovisual e aí vou fazer uma exposição eficiente. Mas talvez ela não tenha eficácia nenhuma, ela não atinja o seu objetivo. Por quê? Porque eu não consigo tocar o coração das pessoas. Jesus, apesar de dominar, né, sendo um espírito puro, dominar todos os tipos de linguagem, ele se utilizou de uma bem simples, que é a linguagem narrativa. Jesus contava histórias, né, as parábolas. Por que isso? Nós estamos falando de 2000 anos atrás, quando a maior parte das pessoas eram iletradas, né, não sabiam ler e escrever. Os hebreus eram escravos dos romanos. E só aqueles que eram iniciados nas religiões tinham acesso às letras. Como então passar conhecimento para um povo tão simples? Através de histórias, porque a linguagem narrativa fixa muito mais. E Jesus, como grande pedagogo que era, sabia utilizar-se disso. Tanto que as histórias contadas por ele até hoje são repetidas, né? Foram escritas e são repetidas como formas de ensinamento. Ele não precisou usar a linguagem rebuscada, ele não precisou utilizar-se de raciocínios tão complexos para nos ensinar. Então, quando nós estamos pensando em educar crianças, ajudá-las na sua educação, essa é a expressão mais correta, precisamos usar linguagem adequada a ela. Até 12 anos, a maior parte, né, alguns pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, a maior parte ali por volta dos 12, é que a gente começa a abstrair, começa a ter alguma abstração, porque até então nosso pensamento é concreto. Se você pega uma criança de 6 anos, ela pergunta se dá para construir uma ponte daqui na Lua, né? Ela não consegue ter abstração de coisas muito complexas, ela está ainda muito no concreto. Portanto, a educação tem que ser concreta, não é? Ah, mas Edmir, eu falo na casa espírita ou converso com o meu colega de trabalho sobre o espiritismo e aí eu indico o livro dos médiuns para ele ler. Ora, quem vai começar a leitura da doutrina espírita pelo livro dos médiuns não é o correto, não é? A pessoa tem uma campanha da USE, União das Sociedades Espíritas, que chama Comece pelo Começo. Qual é o primeiro livro que Kardec diz que nós deveríamos ler? O que é Espiritismo? É um livro fininho, está aqui inclusive me auxiliando na pilha de livros para manter o celular na altura correta,
o que é Espiritismo. Depois do que é Espiritismo, 2 livros são importantes. O Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas e respostas, que é esse que nós estamos estudando, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Não se aprende doutrina espírita estudando só o Evangelho. Isso é um erro das pessoas. Ali se aprende o conteúdo moral, que é um aspecto importante. Mas é no Livro dos Espíritos que está toda a parte conceitual da doutrina espírita. Lido o que é Espiritismo, lido o Livro dos Espíritos, de preferência lido e estudado, como nós estamos fazendo. E também o Evangelho como livro de cabeceira, né, para uma vez por semana fazermos o Evangelho no lar, sempre estarmos com ele à mão. Aí sim podemos partir para leituras como o Livro dos Médiuns, para a leitura como a Gênese, que são livros mais complexos. E só então deveríamos ler as obras ditas complementares, psicografadas pelo Chico, pelo Divaldo, e as pessoas começam totalmente diferente, né? Boa parte das pessoas começam lendo Violetas na Janela, Nosso Lar, e fazem uma interpretação muito equivocada do que é o mundo espiritual, de como funcionam essas leis. Então, não se começa, por exemplo, para se construir um prédio, o engenheiro não começa com os cálculos complexos. Ele começa lá na escola primária, na educação infantil, até que ele chegue ao ponto de estudar aquilo que é mais complexo. Portanto, precisamos utilizar de linguagem significativa, de exemplos significativos que calem fundo no coração das pessoas e não querermos demonstrar conhecimento, que nós sabemos, e a pessoa, às vezes eu brinco e digo assim, é como se fosse uma estante, né, com vários espaços ali, e se pegarmos livros ou objetos muito grandes, não cabe naquele espaço. É mais ou menos como o nosso cérebro, né? Algumas informações não cabem ali, não encontram caixinhas do tamanho certo para serem guardadas e, portanto, são deletadas, são jogadas fora. Então, a aprendizagem significativa. E dessa segunda parte, o último item que eu quero abordar é o desenvolvimento de pessoas solidárias. Nós e aqueles que nos rodeiam, que consideramos também educandos, também somos educandos deles, né? É um processo de troca. Precisamos aprender a ser solidários. Eu fundei uma cooperativa educacional em nossa cidade e me chamava muita atenção o trabalho do professor de educação física, o Flávio, com relação aos jogos cooperativos, né? Eu até então não tinha tanta noção de como isso funcionava, e é interessante porque nós incentivamos com o esporte a competitividade e chegar na frente, ganhar do outro. Já nos jogos cooperativos, as pessoas são incentivadas a ajudar o outro. Me recordo que aqui no clube da cidade, o Itapuã, nós fizemos uma gincana determinada vez, o Flávio coordenando com os alunos, e a tarefa que as equipes tinha a piscina, tinha que 10 integrantes talvez da equipe atravessar a piscina até o outro lado, e ganharia, portanto, os pontos daquela prova quem conseguisse melhores estratégias para ajudar todos a atravessar. Olha que coisa fantástica, né? Então nós precisamos premiar as pessoas por serem solidárias, por se preocuparem com o outro, por terem empatia, aprenderem a se sentar na cadeira do outro, como eu falei lá na aula da semana passada do diálogo, né? Eu preciso sentar na cadeira do outro e olhar as coisas pelo prisma do outro, não necessariamente para concordar, mas pelo menos para compreender o seu ponto de vista. E assim com o desenvolvimento da solidariedade, né? Pessoas que conseguem se colocar no lugar do outro, ter empatia, sentir de alguma maneira, pelo menos parcialmente, a dor do outro e se solidarizar com isso. Encerro com 2 histórias muito interessantes. Uma do Chico Xavier, nosso querido Chico. O Adelino Silveira, companheiro de Mirassol, conta essa história em um de seus livros, que levou o Chico na feira, né? E o Chico estava escolhendo tomate, pegando tomates bons e ruins. E aí o Adelino falou: Chico, tá pegando tomate ruim e você não sabe escolher tomate? O Chico falou: sei, Adelino.
Mas por que você está pegando tomate ruim? Ah, Adelino, a gente chegou cedo na feira. Se eu pegar só tomate bom, só vão sobrar os tomates ruins para quem chegar mais tarde. Olha a preocupação do Chico com quem chegasse mais tarde, que ele não sabia quem seria, mas é isso que é ser solidário, se preocupar com outros sem saber quem é o outro. E aí quando a gente fala, ah, Edmir, mas o Chico era um espírito já uns passos à nossa frente. Muito bem, mas tem uma história de um brasileiro que foi trabalhar na Volvo, ele trabalhava na Volvo, empresa sueca, na filial no Brasil, e foi trabalhar na Suécia, na sede. Chegando lá, ele não poderia dirigir por um tempo até que fizesse um exame lá para revalidar a sua carta. E ele ia de carona com o sueco, que parava perto do portão da empresa e a porta da fábrica ficava longe, 400 metros. Eles andavam 400 metros de estacionamento vazio, de pátio vazio. O brasileiro pensava, né, como é burro esse sueco, por que não parou lá perto da porta? E eles chegavam às 7 e o turno começava às 7h30. Aí, uma hora, o brasileiro ficou íntimo já do sueco e perguntou. E aí o sueco falou, olha, você mesmo já falou, porque a gente chega cedo, então a gente para mais longe. E a gente vai reservando as vagas mais perto da porta para quem tiver algum imprevisto chegar em cima da hora, né? Olha que interessante. Eram funcionários de uma empresa, não eram todos espíritos como Chico Xavier, mas capazes de serem solidários e se preocupar com o outro. Paramos por aqui a segunda parte.